São 11h45, é o Contraponto na Cultura Voz do Povo. Atualiza, Cida, diga o que era. Deixa eu atualizar, sim. Câmara de Vereadores retornando aos trabalhos no dia de hoje. Retornando, né? Retornando. É a primeira sessão do mês de... Abril. Dante? Que não, foi? Tô retornando, né? Retornando às sessões. E tem alguns projetos, doutor Nelson Rodrigues, que devem chamar a atenção. Um deles, que até poucos dias falava com o Paulo Rocha, é a questão do vereador levar um projeto para proibir a contratação, a instalação de PPP no município de Foz do Iguaçu. Esse é um que a gente vai fazer ver. uma lei para que nunca haja isso? Isso, a proibição. Certo. E a gente vai ver, a partir de agora, o comportamento da Câmara de Vereadores, já que nós estamos com definições dos partidos desses vereadores para a eleição deste ano. Começa uma nova roupagem na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, né? A bancada aumenta, diminui, como que fica? É uma outra a base aliado do prefeito, né? Eu estava vendo, não sei se é verdade, Caleb, você que fica mais em cima lá da Câmara, junto com a Cida vai fazer plantão lá na Câmara de Vereadores. Aliás, essa Câmara de Vereadores deixou muito a desejar na sua legislatura, né? Nossa. Muito. Fez fiasco que, olha, vou te contar uma coisa. O primeiro deles foi o Brasil, que eu diga, o maior fiasco feito numa Assembleia Legislativa Municipal, ou seja, a Câmara de Vereadores, foi feito por Foz do Iguaçu. Maior fiasco. Entendeu? Não há como, é inegável isso. Eu passei a ser colega de trabalho do William Bonner, do Boixá, do não sei quem, falando da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Vocês lembram disso, né? Então, fiasco maior, nem Santo Antônio da Platina, dos gato pingado lá, dos gato miado, deu o fiasco que deu. Concorre com aquela que os vereadores foram bêbados para a sessão, né? Não, mas lá eu acho que o médico lá é o dono da Câmara, não sei como é que é. Bom, mas lá nas grotas lá do Piauí, né? Eu acho que né? Foi por lá. O Caleb, é o seguinte, eu estou vendo aí na rede social de que a discussão do IPTU, pouquíssimos vereadores foram na audiência pública, é isso? Eu estava vendo isso, eu não quero falar o nome dos vereadores, sob pena da gente cometer aqui uma inverdade aqui e tal, né? Agora, se o vereador não participar de uma reunião pública, uma audiência pública, que discute IPTU na cidade, ele vai fazer o quê? Sim. O que ele tem para fazer? Que se tem alguma coisa que é 100% do município é o tal do IPTU, né? Exatamente. Inclusive fica todo... É o maior imposto do município. E que fica, né? E que está ali nas pessoas, e eu sou doente, e eu tenho pequeno, e eu ganho pouco, e eu não sei o quê. E você tem uma série de discussões para fazer em cima disso. Às 11h48... Mas, doutor Nelson, se a gente for avaliar, eu digo porque eu fui em várias delas, nesse tipo de reunião... geralmente assim, sabe? Não tem, em todos esses encontros aí, não tem muita participação de vereador. Na Câmara de Vereador, a última que foi realizada, a da PPP, por exemplo... Cida, deixa eu falar para você uma coisa. Ainda que vá um munícipe, ou que não vá nenhum. Mas o vereador tem que estar lá. Eu tenho que estar lá. A não ser que tenha um motivo muito forte e justo e tal, que não possa comparecer, que as pessoas também têm. Agora, não vou porque tem pouca gente, só vou onde tem comício. O assunto não me interessa, ou não quero me dispor. Tem vários querer esquecer, como diz o outro, da não presença. Um ou outro que tem um compromisso fora, ou tem uma reunião, ou alguma situação de saúde, assim. Mas na grande maioria dos eventos da Câmara, você pode contar. Se chegou aí 70% ou até 60% dos vereadores nesses eventos aí, eu digo desde audiências públicas e reuniões que discutiu problemas da cidade. 11h49, a temperatura é de 32 graus. Atualizou a história do... É o seguinte, deixa eu até agradecer o ouvinte nosso, o Rodrigo, falou, olha, vocês estavam ouvindo aí, eu estava ouvindo aí agora, eu tenho o áudio aqui do pessoal da secretaria passando para a gente aqui com relação ao que aconteceu. Então ele está mandando agora, está atualizando agora, a gente vai ouvir daqui a pouquinho, eu e o Caleb agora no intervalo, vamos ouvir aqui para a gente poder saber o que aconteceu. Ele falou que tem o áudio, por que aconteceu. Então algo tem, né? Então algo tem. É o Rodrigo. Deixa eu agradecer o Rodrigo que estava ouvindo a gente. Obrigado, prontamente Rodrigo. Atendeu. 11h49 com 47 segundos e a temperatura de 31,9. Você deu a previsão do tempo, Não. Dante? Então dá. Não dei. É sol, a semana inteira, máximas de 33 graus, hoje, amanhã, na quinta-feira 34,
e a mínima de 22 graus. Então, é bastante calor na fronteira toda essa semana, sem previsão de chuva. No sul do Brasil tem uma instabilidade lá pelo Rio Grande do Sul, mas não vai chegar até aqui o Paraná, pelo menos não no oeste, vai continuar bem quente até o final da semana. Ontem, na Câmara dos Deputados, numa das comissões, a comissão do impeachment, o advogado-geral da União, ministro Cardoso, ele foi e apresentou a defesa da presidente Dilma. Essa tem filigrana jurídica, você vê quem denunciou, se você ouve quem denunciou, porque as pessoas me parece que conhecem muito pouco do assunto técnico, né, do que é orçamento, do que é a lei de responsabilidade fiscal, o que é a lei fiscal, o que é a lei orçamentária, o que é uma suplementação, o que não é isso, o que é aquilo e tal, o que é o decreto. Isso tem que ter um certo conhecimento técnico para poder minimamente discutir. Porque senão tu ouve um lado, né? Você quer degolar a presidente Dilma, entendeu? Aí você vê a defesa, fala, nossa, para que fazer isso com a presidente? Entendeu? Me parece que a explicação que deu, eu vi ontem o deputado Rubens Bueno dizendo o seguinte, falou, olha, independente da análise que está sendo feita, é que o que a presidente fez deu 100 e tantos bilhões de prejuízo para os cofres públicos. Isso foi um prejuízo por conta disso. Então, talvez aí o telespectador, o ouvinte e tal, tenha um pouquinho mais digamos assim, a noção do que ocorre. Ontem eu estava vendo um pouco a televisão, né, a oposição com os deputados da base e tal. Interessante, os deputados da base do governo, os deputados e governistas, eles não admitem falar de mensalão, de petrolão, de nada. Gostei do ministro da Justiça Isso não tem nada a ver. ontem. Gostei do ex-ministro da Justiça, né, que agora Cardoso? Gostei. Não, excelente orador, fez uma defesa brilhante. Gostei da fala dele. Ele colheu aplausos de todos os deputados da base de apoio da presidente Dilma. E ele se ateve, claro, com uma veemência e contundente, firme nos seus argumentos e tal, mas ele se preocupou bem com a situação técnica, jurídica do processo de impeachment da presidente Dilma. Aliás, para os acadêmicos de direito, bom seria gravar, ler, discutir com os professores, é uma bela de uma peça para ser... Os acadêmicos de direito ter conhecimento mesmo daquilo ali. Agora, como brasileiro, eu estava acompanhando... Assim como é a denúncia. Sim. Assim como também é a denúncia, entendeu? Para discutir e tal, tem muita coisa a aprender. Agora, como brasileiro, eu ouvi tanto o Jornal da Bandeirantes quanto o da Globo. Eu ouvi os dois, acompanhei os dois. Eu vou ser bem sincero, eu acho que por tudo que está acontecendo nos bastidores, como diz o Álvaro Dias, o senador Álvaro Dias, que virou um balcão de negócio, eu, sinceramente, já acho que não vai dar em nada. Eu, sinceramente, de coração, estou sendo sincero, acho que não vai dar absolutamente nada essas investigações, acho que a presidente Dilma Rousseff não vai ter um impeachment, o Lula, quinta-feira, ele está dando declaração que quinta-feira ele assume a Casa Civil, entendeu? E aí fica uma pergunta do povo brasileiro, e aí que entra a indignação. Pera lá, ele fez o que fez, falou o que falou, e, sabe, temos um Supremo Tribunal covardado, isso e aquilo, e de repente a impressão que dá é que estava mesmo. Pois é, mas aí ele, peraí. Mas e por qual motivo ele teria... Não, estou falando, aí a impressão do ouvinte... Peraí, aí tem a vontade popular e o ódio do povo contra o que pode e o que não pode. Ódio não, a vontade popular. Peraí, deixa eu fazer uma defesa. Né? Eu acho que o presidente Lula só fez fiasco naquele tipo de argumento. Ok, eu digo isso. Agora, vamos fazer um contraponto aqui. O Lula é um operário que a vida dele foi enfrentar o regime ditatorial, entendeu? E o Lula chamar por democracia. A interlocução pessoal e os termos usados pelo presidente Lula nas conversas eram conversa com o interlocutor em particular. Ele não sabia que, inclusive, estava sendo o seu telefone gravado. Ele não fez aquilo num momento de uma aparição pública.
No momento, numa aparição pública, de pegar e dizer, olha, e o Congresso é isso e tal. Não, você está falando das palavras chulas. Tá. Pois é, mas aí ele está conversando com alguém e ele faz um desabafo. Por isso ele merece ser preso? Não, eu não estou querendo dizer das palavras chulas, eu estou dizendo da maneira como que ele se dirigiu ao Congresso, dizendo, peraí, esse Congresso nosso não vale nada. Mas ele não se dirigiu ao Congresso, ele estava numa ligação Sei, particular. mas como ele estava numa conversa particular, mas se dirigindo ao Congresso, falando do Congresso, Dante. Pera lá, da maneira como que ele colocou, a impressão sim, mas peraí. Então tá, mas fala mal daí. Aí... Não, mas pera lá, mas da maneira que ele colocou, a impressão que dá é o seguinte, vem cá, o Congresso não vai me ajudar? O negócio é o seguinte, o presidente Lula, há quem diga o seguinte, ele não pode ser nomeado ministro. Por quê? A questão de ser investigado pela Justiça Federal, se vai ser investigado pelo juiz de primeiro grau ou pelo Supremo Tribunal Federal, não é a mesma justiça? Ou porque está escrito assim, o Moro vai condenar e o Supremo vai absolver? É legal? Não, se ele for ministro de Estado, ele tem o foro privilegiado por lei. Então, mas aí fica aquela pergunta, pode ser legal, mas é moral? Porque, por exemplo, por tudo que se passa aqui, ele está sendo empossado como ministro, ele vai ser empossado como ministro, para se livrar e para ter foro privilegiado. Se livrar do quê? Mas foro privilegiado do quê? Das investigações, principalmente do Moro. Moro. Não se livra de investigação nenhuma, só muda o juiz. Você só muda o juiz. Só muda o juiz, a investigação continua. É isso é porque está errado o nome foro privilegiado, não tem privilégio. Muda-se o juiz. 11h56, deixa eu falar com a Sandra da Vila Yolanda. Bom dia, Sandra. Bom dia. Diga lá, minha amiga. Bom, eu quero te dizer o seguinte, o Lula não é presidente, o senhor falou presidente, ele não é presidente, faz tempo que ele não é mais nada lá, né? Não. Ele fica por trás mandando e tudo, porque na verdade a raiva da gente não é nem a Dilma, é que quem manda lá é o Lula, então é isso que a população está revoltado. Agora, dizer presidente, ele não é nada. Ele só simplesmente está dando nó em todo mundo, até na própria lei nossa, ele está conseguindo fazer tudo isso. Dona Sandra. Se uma pessoa rouba uma galinha, vai preso na hora. Agora eles ficam levando aí 2 meses, 3 meses para resolver um problema e o nosso país caindo lá embaixo, só crise, desemprego, um monte de coisa, e ficam aí esse tipo de coisa aí, um dia tem uma coisa, outro dia tem outra. Resolve esse negócio logo e coloca o país para funcionar, senão daqui uns dias que nós vamos fazer. Verdade. Dona Sandra, eu concordo com a senhora quase no 100%. Deixa eu só dizer para a senhora por que eu falo presidente Lula. É que tem uma regra de gramática, tem uma regra gramatical, e nós da comunicação, os acadêmicos de direito, de jornalismo sabem disso, que é o seguinte, você trata a pessoa pelo maior cargo que ela ocupou. Isso é uma espécie de um deferimento de honraria. Então, como você não diz o ex-presidente Lula? Então, é que sempre será o presidente daqueles anos em que ele foi presidente. Então, ele nunca deixa de ser presidente daqueles anos em que ele governou. Então, chama-se para sempre o presidente Fernando Henrique. Então, melhor seria a gente falar o ex-presidente Lula. O que eu estou vendo? Primeiro, tem uma confusão com essa história do... Obrigado, viu, dona Sandra, pela participação. Bom dia para a senhora. Tem uma confusão dessa história de foro privilegiado. Eu, como advogado, me pelo de medo de defender alguém no foro privilegiado. Me pelo de medo. São 11 juízes. Você não tem recurso. E tem 11 juízes. Você é condenado pelo Moro aqui em Curitiba, você vai para Porto Alegre. Tem um monte de recurso até lá. Estou falando da defesa. Não estou falando de Porto Alegre para Brasília, tu vai para o Superior Tribunal de Justiça. Aí é que tu vai parar no Supremo Tribunal Federal. 4 recursos aí, né? Entendeu? Não sei, aí no Supremo Tribunal você não tem como recorrer. Você não tem como recorrer. Não, tudo eu acho mais justo, porque são 11 juízes que tem que chegar num acordo ali, né? E daí, então, porque daí é o seguinte, se é verdade que o Supremo Tribunal, do jeito que estão falando assim, mas ele tem foro privilegiado, então não adianta o Moro condenar. É bobagem. Porque se é verdade que o Supremo vai absolver, o Moro condena, o Supremo absolve. Porque mesmo o Moro, de qualquer maneira. O mesmo Moro condenando, eles vão recorrer da condenação do Moro e vão recorrer até chegar à última instância. O que faz é o seguinte, aí eu concordo contigo, é atrapalhar as investigações que ia largo contra o ex-presidente Lula. As investigações iam ao largo, né? Parou, né?
Quer dizer, estava naquela história, se ele fez a palestra, se ele não fez a palestra, se esses 30 milhões que ele declarou que ele recebeu é dele mesmo, se não é dele, quem deu, quem pagou e tal. Não, mas isso a Polícia Federal continua investigando. Não, e outra coisa. Não, está parado, né? E outra coisa, você sabe... Tá você sabe parado Mas a polícia não pode continuar investigando? Você sabe por quê? O juiz Não. que vai tirar. Nesse Tá parado, momento só Dante. pode investigar alguma coisa se o ministro Eli Zavascki determinar. Tá parado. E outra coisa, você sabe, só para encerrar esse assunto, você sabe por que eu me coloco no lugar do povo brasileiro? E só abrir o microfone da cultura, que eu tenho certeza que de cada 10 ligações aí, 9 vão falar e vão concordar. É que a gente percebe que falam, investigam, mas não consegue, não anda, a coisa não anda. Por exemplo, você colocou corrupto para julgar corrupto. O presidente do Senado está sendo investigado. Aí, mas não sei quem está sendo investigado. Outro está sendo investigado. Aí o cara fala assim, pera lá, a minha desconfiança é o seguinte, você acha que corrupto vai colocar corrupto na cadeia? Tá, mas corrupto não Não, vai não, colocar, mas é a polícia. Não, mas eu estou falando o que o povo brasileiro pensa. Mas é a polícia. Não, mas então está sendo colocadas as coisas erradas para o povo brasileiro. Peraí. A Polícia Federal está trabalhando. Você não tem nenhuma notícia que a Polícia Federal está sendo, digamos assim, obstruída por uma ordem, seja do ministro, seja de uma autoridade, seja do presidente da República. A Polícia Federal está fazendo o seu papel. O Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais, até acho que aquele promotor estadual de São Paulo deu um faniquito no rapaz, ele quis, né, e vamos prender o Lula no tapa. Não, e ele mesmo queria prender. E ele mesmo queria lá já prender, eu já acho meio exagerado. Mas, enfim, o Ministério Público Federal está aí o Dallagnol, nascido aqui no Pato Branco, entendeu? E está lá jogando dentro das suas prerrogativas, e está determinando. E o Moro não está poupando caneta. Só que a Polícia Federal, por exemplo, teve que fazer um manifesto para poder se segurar no seguinte forma: olha, se tiver um cheirinho de vazamento de alguma coisa, eu troco todo mundo da Polícia Federal. Quer dizer, a Polícia Federal também já está intimidada. Sim, mas a Polícia Federal... Não, mas você tem notícia que a Polícia Federal recuou? Não, pode... Ao contrário. Mas aí fica aquela questão, a partir do momento que for para a investigação, vão deixar? Tá, mas eu não estou entendendo. Onde é que você quer chegar? Diga lá. Eu quero chegar da Sabe o seguinte que forma. ele está chegando no seguinte motivo. Disseram que o Lula roubou dinheiro da Petrobras para comprar City e coisa. Se ele não ir para a cadeia, está tudo errado e todo mundo comprado. Não é isso não, Lula. Não é isso não. É isso. Não é isso não. Não é isso não. Você sabe do que é conchego? Eu acho que ou nós vai para a temos cadeia ou está tudo errado. O Eli, Dante e tal, daí nós vamos o trocar. ódio que se tomou, O que o né? seu Assis está querendo entrar nessa conversa, eu acho que nós vamos até baixando o nível. Eu acho que a Polícia Federal, o Ministério Público, que fazem as investigações, que denunciam, que indiciam, eles têm que ir atrás dos corruptos. Se esse corrupto chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, que se prove que prenda o cara. O que não dá é para bater no peito e dizer, eu vou prender o Lula, eu vou prender o Aécio, eu vou prender não sei quem, por que não prenderam não sei o que. O que me assusta, Eli, é que está todo mundo dividido defendendo o ladrão. Ora, se o seu Aécio é ladrão, mas que apodreça na cadeia. Vai pra cadeia. E se o seu Lula for também, que vá. Tem que ir. É isso que eu tô falando. Tem Agora que não dá segurar, para pô. dizer que a polícia está... Agora, o que não dá é o seguinte, tem que prender o fulano, sem prova, sem não sei o quê. Aí não dá para dizer. Porque enquanto é o Lula, tudo bem, né? O problema é quando é um de nós. Doutor, agora, não dá para dizer que a polícia está sendo parcial ou qualquer outra coisa, quando você tem os maiores ministros do governo presos, tesoureiros todo e tudo, mundo preso. e os maiores empresários do país. Seu presos. Assis, bom dia, seu Assis. Lance luzes sobre essa discussão, seu Assis, bom dia. Muito bom dia. Não, a discussão está salutar, tá beleza. Só que eu queria falar um pouquinho ainda, talvez na mesma linha do Eli, mas com um tom um pouquinho diferente. Eu acho que no plenário da Câmara não passa o impeachment. Por quê? O que acontece? Ela, passando agora pela comissão, o relator entregará agora nessa semana, a comissão, passando na comissão dos 65, vai para plenário, né? Na plenária precisa de só 171 votos para o governo e 342 para a Câmara, para ser cassado o impeachment, para ser aprovado o impeachment. Aonde esse povo vai conseguir 342 deputados federais? Se o Lula está com o QG dele montado no hotel, conversando com aqueles pequenos que não era visto e agora está sendo tratado como rei. Esse povo vai tudo votar a favor. Então, os 171 votos do governo já está garantido faz tempo e ninguém tira. Então, não vai ser aprovado o impeachment. Não que eu esteja desejando isso, não que eu torço para isso. Eu sou neutro,
Mas eu acho, na minha opinião pessoal, o impeachment, desta vez, não será aprovado. Esse é o meu pensamento. Seu Assis, 12 horas e 4 minutos. Obrigado, senhor Assis, pela sua participação, obrigado pela sua opinião e sempre pela audiência que o senhor tem com a Rádio Cultura. E tem outra coisa, doutor Nelson, eu acho que o impeachment passaria assim se tivesse um crime de corrupção da presidente Dilma, se tivesse alguma coisa assim, né, como teve do Collor. Mas a tal da pedalada, ela não está convencendo como um crime para tirar, para depor um presidente, né? É muito fraco uma pedalada fiscal, uma infração administrativa, alguma coisa assim que a gente pode chamar também, você tirar um presidente eleito democraticamente por causa de uma má-fé administrativa, alguma coisa assim a gente pode chamar, né? De tirar o dinheiro de uma área e botar na outra. Não existe um crime contra a presidente Dilma. E é claro que a população está confundindo tudo que está acontecendo com Lava Jato e tudo e colocando, né, no governo inteiro o que existe, isso Dante, como impeachment. Então vou falar agora como eleitor, como cidadão. Se nós pegarmos, por exemplo, assim, você pega os deputados da base, né, diz o seguinte: não, a eleição foi correta e o pessoal tá discutindo porque perdeu a eleição, não aceita a derrota. Se nós pegarmos o dia da eleição, foi sim uma das eleições. Quer dizer, o que teve de errado na eleição? Um cara lá em Goiânia colocou cola, não sei o quê, um outro lá que quis votar pela segunda vez. Quer dizer, você não teve 50 urnas que pudesse merecer uma análise de dizer o seguinte: vamos glosar, vamos anular essas urnas. O resto foi tanto assim que meia hora depois o candidato Aécio Neves ligou para a presidente Dilma parabenizando ela pela vitória. Ou seja, nesse dia, só que a eleição ela é feita em várias fases e tem a fase da campanha. Eu, como cidadão brasileiro, como radialista aqui da Rádio Cultura, é que as denúncias da logística, do que foi bancado a campanha, é isso que me chama a atenção. Mas o seu Vacari está preso por quê? O seu Vacari, segundo o Poder Judiciário brasileiro, após uma investigação em que os envolvidos confessaram, pegava dinheiro de corrupção para manter as atividades políticas do partido da Presidente da República. O marqueteiro está preso porque o dinheiro era ilícito, era ilegal. Mas aí então a gente esquece o impeachment e a Justiça Eleitoral dizer que é outra história. Isso. E caça-se daí o mandato dos dois. E o que nós estamos vivendo nesse momento? A presidente Dilma, porque se tiver certo o seu Assis, e o seu Assis não falou nenhuma bobagem, e também não é uma coisa que não possa acontecer, é que o país continua ingovernável porque vai ser muito caro para a presidente Dilma aprovar. Porque uma coisa é você não ter 2/3 querendo a cassação. Outra coisa é você precisar de 2/3, que é a maioria das matérias para andar. A presidente da República, assim como um prefeito, porque o senhor e a senhora estão me ouvindo, eu quero gastar tal lugar, tem que mandar para a Câmara de Vereadores, tem que mandar para, se for o governador, para a Assembleia Legislativa, se for lá em Brasília, vai para o Congresso Nacional. Entendeu? Como advogado, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, juridicamente, e até como brasileiro, e até para o Dante, e para o Caleb aqui, e até para o ouvinte da Rádio Cultura. O senhor não acha que, por exemplo, para nós termos uma investigação correta, uma investigação que a gente possa falar, não, está com todas as lisuras, o povo brasileiro vai aguentar, até para preservar, até a própria presidente Dilma, para ela ficar no cargo, até que se resolva o assunto, quem está sendo investigado não deveria ser afastado, independente de cargo que fosse? Tá, aí você tem que fazer a lei. Você não tem lei que diz que investigado, por exemplo, você pega no Brasil hoje, aqui em Foz do Iguaçu, o prefeito Reni Pereira está sendo investigado em 3, 4 processos. Pelo que eu estou sabendo. Até porque pode ser inocente, né? Entendeu? Então, mas aí ele tem que se defender fora. Porque é o seguinte, a impressão que dá é que é imoral. Porque, por exemplo, como é que você tem um presidente do Senado que está sendo investigado e ele está pedindo impeachment da presidente Dilma Rousseff? Eu sei, é aquela história. É que você pega hoje uma fala do juiz, uma fala do promotor, é como se lei fosse e tudo tivesse acontecido. Você está cansado. Eu vejo todos os dias prefeitos, vereadores, deputados serem absolvidos. Por quê? Porque não fizeram aquilo que uma coisa que for acusado. Uma coisa é você ser investigado. E uma coisa agora, outra coisa,
você está sendo investigado. Só porque foi investigado ou porque foi denunciado, não entender muitas vezes o direito, Não, e tem uma coisa mais grave, que às vezes a pessoa nem sequer é investigada. Basta uma simples denúncia do Ministério Público e coloca aquilo à população e a pessoa já vira culpada. Sem a justiça aceitar. O que eu vejo, Eli, que deveria ter, sim, aí sim, é quando figuras públicas dizem o seguinte: o Nelson, o Eli, o Dante e o ouvinte da Rádio Cultura e o Caleb não tem nada a ver com isso. Tem. Se for homem público, tem que colocar o passado e o presente dele na frente. Exato. Entendeu? Onde é que o senhor comprou seu carro? Eu comprei assim. Onde é que o senhor comprou sua casa? Eu comprei assim. Preto no branco. É preto no branco. Preto no branco. Tem que dizer, ele vive do dinheiro público, hoje vive do cargo público. O Cunha, vamos supor, o Cunha. Pera lá, não, eu não tenho dinheiro no exterior. Aí foram lá e descobriram uma conta. Agora descobriram mais não sei quantas. Poxa vida, pera lá, o cara tá na frente do Senado comandando um impeachment e tem um monte de coisa sendo investigada em cima dele. A impressão que a gente tem, mas não tem a lei, mas é moral ou é ilegal? Não, legal mas imoral. Aí eu te pergunto outra coisa. Aí o povo brasileiro fala, bom, aí a presidente Dilma tem toda a razão quando ela vem no microfone e fala, não estou defendendo a presidente, mas ela tem toda a razão quando fala, vem cá. Tá bom, estão me julgando, mas sou só eu? Cadê os outros? Tá parecendo aquele personagem do Soares. E cadê a pressão popular para tirar o Cunha de lá? Os milhares tem que ter. Os milhares que estão indo às ruas estão pedindo a saída do PT, da Dilma e da Lula. Da sala. Eu não estou vendo cartazes de acabar com a corrupção nesses milhares que estão indo às ruas. Eu estou vendo contra o Lula, a Dilma. Não, mas eu penso o seguinte: se você fizer uma pesquisa no povo brasileiro, mais de 90% já queria ter tirado o Cunha no tapa. Há muito tempo. Protestando. Eu acho que sim, mas todo mundo, a gente ouve todas as manifestações tinham Cunha também no meio. Cunha tá. Os parlamentares. O que o Eli está querendo é que se julgue sem lei, não dá. E aí tem essa filigrana jurídica que eu acho que esses processos é que vão aprimorar. Não pode o Cunha, desde o momento em que ele foi acusado de conta no exterior e tal, só aumentou o volume de acusações e de provas contra ele. Exato. E ele usando tudo que ele possui como presidente da Câmara. Agora tem uma coisa, viu, seu Eli? O Cunha não está sozinho nessa parada. Lógico que não. O que tem de ladrão naquele Congresso Nacional, por milímetro quadrado, o que tem de deputado ladrão, sem vergonha, cachorro, isso tem bastante. Tem. 12h11. Eu vou para o intervalo comercial, tem o Cassiano aqui. Cassiano quer conversar conosco, depois então ele fala conosco. Eu vou para o intervalo e volto. A Cultura de Voz está apresentando